Para esse mês de julho, nós faremos uma série de mensagens com o tema Lições da Quarentena. A cada domingo, um de nós, pastores, estará aqui no culto, sendo transmitido pela internet, trazendo uma lição que tem aprendido com este momento em que nós estamos vivendo. Fato é que, quando tudo isto começou, havia uma expectativa de um breve retorno. Havia uma expectativa de que, passado algum tempo, nós teríamos de volta as condições para podermos seguir em frente. Mas, a cada dia que passa, nós vamos percebendo que, conhecendo melhor tudo que está incluído nesta realidade, percebemos que ainda viveremos dias difíceis, ainda viveremos momentos muito estranhos. Sei que muitos de vocês já estão angustiados e até mesmo ansiosos para uma volta, mas preciso também aqui ser realista para dizer a vocês que nós não temos uma expectativa para que possamos, de alguma maneira, ter de volta os nossos cultos presenciais. Esse mês de julho ainda vai ser um mês que vamos monitorá-lo. Cremos que podemos, em algum momento, nesse semestre, ter de volta a presença aos cultos, mas até que isso não aconteça, nós precisamos também continuar vivendo o nosso chamado, a vocação que nos foi dada por Deus, de sermos estes discípulos para vivermos esta época. E tenho aprendido algumas lições com a quarentena e eu quero hoje, talvez, também poder repartir aquilo que eu tenho aprendido para esse tempo. Tenho olhado para as Escrituras e um texto que fez muito sentido para mim durante este momento é um texto que se encontra na carta aos Filipenses, no capítulo 3, a carta de Paulo à igreja em Filipos. A carta aos Filipenses é uma das cartas que Paulo escreve na prisão. Paulo já está agora em Roma, aguardando o seu julgamento. E durante os últimos 2 anos ali, em cárcere privado, Paulo ele escreve algumas cartas para algumas igrejas com as quais ele tinha uma amizade muito grande. E uma dessas cartas que ele escreve é a carta à igreja localizada em Filipos. Filipos é uma cidade grega, ao norte da Grécia, uma cidade ali, uma colônia romana, uma colônia que de alguma maneira era muito influenciada pela cultura do Império Romano. Alguns acreditam ser esta a primeira igreja da Europa. E Paulo tem um carinho especial, pois essa carta ela reflete um agradecimento à igreja, que enviou recursos para subsidiar a vida de Paulo ali na prisão, naquele contexto em que ele estava. Todo o custo de estar encarcerado era cobrado do próprio preso. Então, o alimento, a estadia, a guarda, era tudo cobrado do prisioneiro. E a igreja de Filipos envia uma oferta especial para ajudar nos custos que Paulo estava sendo cobrado. A carta aos Filipenses é uma carta conhecida como a carta mais alegre de Paulo. Paulo estava vivendo um dos momentos mais difíceis da vida dele. Depois de tudo que ele tinha vivido e agora ele estava preso. E sem muita expectativa de liberdade, era sabido que ele havia pedido para ser julgado por César, mas que dificilmente ele seria absolvido. Mas em nenhum momento nós vamos ver aqui Paulo ele sendo pessimista. Muito pelo contrário. Ele também não mostra-se otimista. E uma das lições que eu tenho aprendido com essa quarentena é que não adianta pessimismo ou otimismo. O que nós precisamos é aprender a viver em esperança. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele não se abate com o pessimismo, ele não se abate com um realismo talvez difícil e uma projeção ruim do futuro,
Nem ele de alguma maneira, ele se engana com um falso otimismo, entendendo que as coisas vão passar e que as coisas vão melhorar e que elas vão voltar ao normal. Um verdadeiro discípulo de Jesus, à luz das Escrituras, ele aprende a viver em qualquer circunstância, mas focado numa verdadeira esperança. A primeira lição que talvez eu tenha para te ensinar hoje é que precisamos aprender a viver em esperança. E o texto que eu quero aqui focar é a partir do versículo 12, no capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 12. Paulo aqui nos traz um encorajamento para mantermos firmes nessa jornada. E ele diz assim: não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes dissemos repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humanos, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Se pedíssemos hoje para um artista pintar um quadro, fazer uma imagem, uma arte, que pudéssemos postar nas nossas redes sociais, ilustrando uma figura que reflete um cristão, qual é a imagem que este artista faria? Se você, com alguma habilidade de desenho, fosse fazer uma ilustração que refletisse um cristão nos nossos dias, qual seria esta imagem? Talvez alguns tomariam como ideia uma pessoa prostrada, lendo a palavra de Deus, num lugar de devoção, no alto de uma montanha. Alguns talvez ilustrariam um cristão como alguém que está dentro de uma igreja, louvando a Deus, agradecendo, cantando. Paulo também faz uma ilustração, e a ilustração, a imagem que Paulo traz daquilo que ele imagina ser um cristão, é a imagem de um atleta, a imagem de um corredor, a imagem de alguém que tem uma corrida e que ela não pode deixar de correr essa corrida. O que Paulo quer nos mostrar é podemos aprender e ser essa ilustração para as nossas vidas, como uma lição para essa quarentena, é que nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, que nós não podemos achar que não tem mais o que fazer e que agora nós vamos, de alguma maneira, receber aquilo que tem e o que não tem.
O que Paulo está dizendo é: olha, eu, preso, aqui esperando o julgamento, posso estar hoje aprisionado, posso estar aqui hoje algemado a um centurião romano, mas eu continuo avançando. A minha atitude como cristão é de continuar seguindo em frente. E ele diz exatamente isso, não que eu já tenha obtido tudo, que eu tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O que nós aprendemos com Paulo é que nós não podemos nos aceitar a vida como ela é. Nós não podemos abater o nosso coração, mas nós precisamos trazer para esse coração uma insatisfação santa. O que seria essa insatisfação santa? Ao olharmos para Jesus e percebermos que ainda podemos nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus, que ainda não chegamos ao fim e que nós precisamos continuar, então, seguindo, buscando algo mais. E Paulo se torna aqui um exemplo disso para nós. Paulo que antes, no início do capítulo 3, ele traz todo um histórico seu de quem ele era, quem ele se tornou e como Jesus o alcançou, transformou a sua vida e ele se tornou um apóstolo, talvez o primeiro missionário com maior impacto na história do cristianismo. Mas ele ali mesmo, agora preso, não podendo sair daquela prisão domiciliar, ele continua dizendo assim: olha, mas eu continuo insatisfeito. Eu continuo entendendo que eu ainda posso ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Independente das circunstâncias difíceis, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor, ainda podemos ser melhores cristãos. E ele coloca então essa ilustração de que precisamos aprender como um corredor que faz a corrida da sua vida. Interessante, porque um atleta que corre, ele corre não porque ele é obrigado. Ele não corre porque tem alguém o obrigando. Ele não corre porque tem alguém o chicoteando, mas ele corre porque ele deseja vencer a corrida, ele deseja vencer essa corrida, e ele então busca correr da melhor maneira possível, ele busca em disciplina, ele busca em manter um treinamento que amplie o seu potencial. Nós vimos agora os times de futebol, todos eles impedidos de voltar aos jogos, mas enquanto eles estavam, os atletas em casa, eles estavam de alguma maneira buscando alguma maneira de manter o seu condicionamento físico, manter as condições para que quando pudessem de volta estar num campo de futebol, eles possam apresentar a melhor condição física possível. E nós, cristãos, precisamos entender também que este momento que estamos vivendo não é para nós uma desculpa para pararmos de sermos discípulos de Jesus. Não é uma desculpa para ficarmos aguardando dias melhores. Não é uma desculpa para, de alguma maneira, nós baixarmos a nossa cabeça e desistirmos de viver um verdadeiro cristianismo. Muito pelo contrário. O que Paulo está nos mostrando é que se queremos ser esses discípulos de Jesus, e essa lição que a quarentena nos mostra é que muitas vezes a corrida vai apresentar alguns obstáculos. Obstáculos que precisam ser vencidos, obstáculos que muitas vezes serão muito grandes, mas que não podem nos impedir de continuar prosseguindo.
E ele continua no versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo tenha já alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muitos de vocês conhecem esse versículo, mas neste momento esse versículo ganha um significado todo especial. Porque é fato que os últimos meses para nós foram meses difíceis, meses angustiantes, meses em que ficamos saudosistas e trouxemos à memória como era a nossa história como igreja antes da pandemia. E ficamos, puxa, mas era tão bom. Que saudade que eu tenho daquele tempo depois do culto, que a gente podia ficar ali na quadra, a cantina aberta. E toda aquela muvuca. Ah, que tempo bom quando a gente podia ir para a igreja e se reunir com os nossos irmãos, participar das atividades. Realmente foram momentos memoráveis, foram dias felizes. E o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo exatamente isso, que nós precisamos esquecer tudo o que já foi feito, para que possamos lembrar do que ainda devemos fazer. Nós, como uma igreja centenária, nós carregamos um lastro histórico muito grande. E é fato que quando encontro com muitos de vocês, hoje ainda através dos telefonemas, muitos de vocês evocam o passado, evocam os dias gloriosos que tivemos como igreja. Mas quem disse que já vivemos todos os dias que Deus deseja que vivamos? Quem nos disse que os melhores dias já se foram? O que Paulo está nos mostrando é que nós não podemos nos contentar com só o que nós já fizemos, mas que nós temos que aprender a continuar em frente, a viver um dia de cada vez mais, com um alvo, com um objetivo, com uma direção. E essa direção, ela tem ali o que o Paulo fala, através da ilustração da corrida, esse alvo, que é chegar ao fim da corrida, que é exatamente a linguagem que ele está usando, de passarmos ali por aquela fita que é estendida para que os corredores a rompam, é que nós precisamos continuar em frente, porque há um alvo, e ele diz isso, e olha lá o que ele quer dizer, é que nós temos uma promessa. E essa promessa, ela está aqui, subentendida no versículo 11, um versículo que eu não li, mas que ele diz, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que lição a pandemia tem me ensinado? Que lição essa quarentena tem trazido ao meu coração? Que muitas vezes nós como igreja, nós nos contentamos com o que nós já alcançamos. Nós nos contentamos em manter o status quo. Nós nos contentamos com as vitórias que já obtivemos. E quando essas coisas não existem mais, nós ficamos extremamente desconfortáveis, nós ficamos extremamente angustiados. E como crianças imaturas, que de alguma maneira é tirado deles o pirulito da boca, nós começamos então a lamentar, nós começamos a chorar e começamos a dizer assim que não quero mais brincar. Parece que nós de alguma maneira queremos que acabar com o jogo. E colocamos Deus contra a parede e dizemos, queremos de volta aquilo que um dia nós fomos. Mas nós estamos esquecendo que o grande objetivo da vida cristã é um futuro glorioso, um futuro contemplado pela ressurreição dos mortos. E Paulo, ele está exatamente dizendo isso, que nós precisamos
continuar seguindo em frente a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. O fato é que nós vivemos ainda uma condição do já e do ainda não. Já fomos salvos, mas ainda não fomos salvos. Já fomos salvos da morte eterna, pois em nós, todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, têm em cada um o Espírito Santo de Deus, que renova o nosso espírito e traz vida ao nosso espírito, fazendo-nos de nós pessoas eternas novamente. Porém, ainda habitamos em uma estrutura corporal limitada, que pode ser abatida por um vírus, que é manchada pelos anos, que é de alguma maneira marcada pelas feridas da nossa história. Mas há uma promessa que quando Jesus voltar, ele não só voltará para reinar, mas ele transformará os nossos corpos mortais em corpos gloriosos, em corpos semelhantes ao corpo do próprio Cristo ressurreto. E isso é um mistério, nós não temos ainda a Bíblia não explica esta realidade futura, mas a Bíblia o tempo todo nos aponta que precisamos ter essa expectativa. Todos os livros do Novo Testamento, com exceção das 2 primeiras cartas de João e a carta de Filemão, todos os outros escritos do Novo Testamento contemplam a expectativa da volta de Cristo e a glorificação dos nossos corpos na ressurreição final da Igreja de Jesus Cristo. Que lições a quarentena me ensina? É que muitas vezes eu estou mais preocupado com o aqui e agora do que com aquilo que Jesus prometeu que entregaria para nós como igreja no futuro. E ele continua dizendo, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Ou seja, aqui a questão não é que a igreja ela estava tendo algum tipo de leitura das escrituras errada, não que ela estava tendo algum problema doutrinário. Era uma questão de maturidade, era uma questão de se tornar uma igreja madura a ponto de, independente das circunstâncias, ela continuar seguindo em frente, caminhando, vencendo um obstáculo de cada vez, mas prosseguindo para o alvo. E quando a igreja não é madura o suficiente, essa igreja, ela se atém a coisas pequenas, ela se atém a tentar explicar coisas sem importância, a ficar de conchavo com circunstâncias terrenas que não terão futuro. Mas ele diz assim, mas eu nem vou entrar no mérito, porque isso é questão de maturidade. E o que vocês precisam entender é que os nossos obstáculos também trazem para nós maturidade, também moldam o nosso caráter. E que nós precisamos aprender a enfrentar estes desafios. Versículo 16, então ele diz, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmão, sigam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Momentos como esse que estamos vivendo de pandemia, momentos como esse que vivemos com muitas incertezas, momentos como esse, onde as notícias de morte são muitas, onde as tragédias elas estão acontecendo, e não são somente a pandemia, mas nós estamos vendo também as adversidades que o planeta Terra está enfrentando, com tempestades, ciclones. Isso tudo mostra que estamos vivendo momentos onde se evidenciam os sinais do nosso tempo, da volta de Cristo.
E o que Paulo quer ensinar à igreja, e isso é uma lição para nós também, que não adianta nós ficarmos aqui tentando discutir doutrina, quando na verdade nós precisamos aprender a viver essa realidade. Precisamos aprender a viver em tempos de pandemia. Precisamos aprender a viver como verdadeiros discípulos em tempo de quarentena. E o que ele diz então? Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. De alguma maneira, Paulo está querendo ensinar o seguinte: olha, mais do que aquilo que as pessoas ensinam, preste atenção naquilo que as pessoas vivem. Se eu ainda posso, Paulo diz, ensinar vocês a viver momentos difíceis, olhem para o que eu estou vivendo hoje. Olhem para mim, e aqui eu vou só mostrar para você o capítulo 4, ele diz: aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O que nós precisamos aprender como uma lição para a nossa quarentena é que não importa as condições, não importam se as adversidades são grandes, nós precisamos continuar vivendo uma ética cristã que se mostra contente em qualquer circunstância. Quem são hoje as pessoas que estão ao seu redor, que te ajudam a entender o contentamento cristão, que ajudam a entender a serenidade de aceitar as coisas que não se podem mudar? Tem muita gente querendo ensinar a Bíblia, ensinar texto, mas são poucos os que de fato conseguem ilustrar na sua vida um verdadeiro contentamento cristão. Quantas vezes você tentou ensinar os seus filhos? Quantas vezes você tentou fazer com que eles aprendam os versículos? Quando que, na verdade, o que mais chama a atenção dos nossos filhos é a nossa própria dinâmica de vida, como nós respondemos às diversidades. Quando tudo dá errado. E a pergunta que eu faço para você: quando tudo dá errado na sua vida, qual é a sua reação? Qual é a sua atitude? Será que somos capazes de falar como Paulo, que aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade? Tudo posso naquele que me fortalece. E muitos de nós acabam só usando esse versículo, ainda estampa nos carros, nas vitrines, quando na verdade existe toda uma lição por trás, de aprender a seguir em frente, não importa a realidade, porque nós temos um alvo a vencer, nós temos um caminho a percorrer. E ele continua dizendo: pois como já lhes disse repetidas vezes, versículo 18, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz, o destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ele ainda diz: olha, cuidado, porque há entre nós irmãos que se dizem cristãos, mas que estão, de alguma maneira, com o foco errado, que estão mais preocupados com seus próprios estômagos, que estão mais preocupados com seus próprios desejos, que estão mais preocupados com a sua vida na terra, com a sua vida no aqui e agora. Quando, na verdade, nós precisamos ter consciência de que nós já temos uma dupla cidadania. Somos brasileiros, porque nascemos nesse país, mas porque também confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos novamente em Cristo e ganhamos uma nova cidadania. Pertencemos agora a uma nova nação, a um novo reino. E aqui tem um equívoco que muitos de nós estamos, de alguma maneira, aprendendo de forma errada.
E nesses tempos de pandemia, eu tenho visto uma esperança sendo pregada, mas uma esperança escapista. E o que Paulo está nos mostrando não é uma esperança escapista, mas uma esperança redentora. Olha o que ele diz, preste atenção. Pois, como lhe disse repetidas vezes, e agora repito, o destino deles é a perdição. E ele vai dizer, a nossa cidadania, versículo 20, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. E olha onde está o equívoco. Que muitos de nós estamos esperando poder morar no céu. Estamos esperando vivermos a eternidade nos céus. Mas isso é um equívoco, porque o texto não está dizendo isso. Ele está dizendo que nós estamos esperando ansiosamente aquilo que está nos céus. E o que está nos céus? Jesus, e ele vai voltar. E quando ele voltar dos céus, trará com ele uma nova cidade, a Nova Jerusalém. E trará com ele um poder redentor, com novos céus e nova terra. E esse Senhor que ele diz aqui, é também o Salvador. E Salvador, por trás dessa definição de o Salvador, nós podemos aprender e entender também o papel redentor de Jesus. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humanos, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Quando eu era criança, eu aprendi a cantar uma canção que dizia, subindo vou, sim, sim, subindo vou. Abraçar o meu Jesus, subindo vou. As trombetas ouvirei, já na terra não estarei. Num piscar de olhos, sim, subindo vou. Mas há um equívoco nessa canção, que torna a nossa esperança escapista. Que ao olhar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, pandemia, terremotos, ciclone, fome, pestes, gafanhotos, nós começamos a pedir, Senhor, leva-me, Senhor, arrebata-me, porque não quero mais ficar aqui, quero ficar nos céus, no seio de Abraão. Mas o nosso alvo não é esse, o nosso alvo é seguir em frente, é vencer todas as dificuldades, caminhar segundo Jesus nos ensinou, um dia de cada vez, com coragem para mudar as coisas que nós podemos mudar, com serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, com sabedoria para distinguir uma da outra, ansiando pelo dia que Jesus voltar, e que Ele descerá dos céus, e nos renovará, e redimirá toda a criação, em novos céus e nova terra, e transformará os nossos corpos mortais em corpos gloriosos, à semelhança de Jesus Cristo. Será que nós estamos tendo a verdadeira esperança? Talvez da maior de todas as lições que eu tenho aprendido nessa quarentena, eu tenho aprendido a ajustar o meu alvo futuro, o que eu desejo, qual é a minha expectativa. E a minha expectativa é na volta de Jesus Cristo, quando Ele voltará e ainda curará todo o meu corpo, transformando o meu corpo num corpo glorioso, em perfeição na sua criação, assim como Ele renovará toda a sua criação. E viveremos uma eternidade, mas uma eternidade física, não uma eternidade espiritual, como se fôssemos fantasminhas, tocando arpinha no meio das nuvens. Se essa é a sua expectativa, você está muito equivocado. Se essa é a sua esperança, ela é uma esperança pobre. Porque o que Jesus nos promete é muito mais. É novos céus e nova terra. A ponto de Paulo também dizer que a própria natureza hoje geme, ansiando pela sua restauração. Como será isso? É um mistério. Nós temos algumas imagens daquilo que os evangelhos trazem da própria ressurreição de Jesus.
que diz que quando Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, os discípulos a princípio não reconheceram. A voz de Jesus era um pouco diferente, porque Jesus conversa com algumas mulheres e com aqueles discípulos no caminho de Emaús, e eles não reconhecem Jesus a princípio. Então, tem algumas diferenças, né, entre o nosso corpo hoje e o corpo que teremos. Mas aquele corpo que teremos também é um corpo que refletirá a nossa realidade hoje, porque o corpo de Jesus glorioso era um corpo que era marcado pela cruz. E isso me faz, de alguma maneira, entender que algumas coisas que eu preciso fazer hoje serão refletidas na eternidade. E que eu preciso tomar cuidado e guardar o meu corpo como esse templo do Espírito Santo, pois esse mesmo templo do Espírito Santo, ele será transformado em algo glorioso, mas provavelmente carregará marcas da minha vida aqui na terra. Curioso que quando eu olho para uma carta de João, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quando eu entendo qual é a minha esperança em Cristo, na ressurreição dos mortos, quando isso entra na minha mente e isso me faz viver uma vida madura, isso traz para mim até mesmo uma intenção de me manter puro nos dias de hoje, por mais que haja contaminações. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E parece que tem alguns de nós assim que estão dizendo o seguinte, assim, vamos deixar as coisas acontecer, porque depois Deus, quando vier, ele vai mudar tudo, vai transformar tudo. Então ele vai jogar fora. Deus não faz lixo. Você é uma criatura de Deus. Você foi feita à imagem e semelhança do próprio Deus. E Deus não faz lixo. O que Ele fará é redimir toda a sua vida e transformar você numa nova pessoa inteira, em glória, para viver uma eternidade real, física, ao lado de novos céus e uma nova terra. Por fim, ele diz: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humanos, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Que lição eu tenho aprendido com a quarentena? Que a corrida continua. Talvez a corrida agora com alguns detalhes que trazem mais dificuldade. Com alguns ingredientes que vão trazer mais dor, que vão trazer mais desconforto, mas que me ajudam a relembrar que a minha realidade não é essa, mas é a que está por vir. E para essa realidade eu corro. Para essa realidade eu continuo seguindo. Gosto muito das corridas de rua, porque nas corridas de rua, todo mundo que alcança o alvo, todo mundo que completa a corrida, ganha uma medalha. Ganha o seu prêmio. Todos ganham, não independente se a pessoa chega em primeiro ou em último lugar. Todos ganham o prêmio. E assim é a nossa corrida com Jesus. É assim que nós temos que entender. Não importa o seu ritmo, não importa se você vai mais rápido ou se você vai mais devagar, mas o que importa é seguir em frente, é não desistir, é parar de ficar com um saudosismo que nos congela, mas que possamos seguir caminhando, confiando que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Se você já correu uma corrida de rua, tem algo que acontece que é muito interessante. Toda corrida tem aquele que chega em primeiro lugar, mas tem aquele que chega em último.
A pessoa que vai chegando em último lugar, ele é o último a passar pelo trajeto que foi, de alguma maneira, preparado. E a partir do momento em que ele vai terminando de correr, aquele aparato que está por trás, ele vai sendo desmontado. E existem alguns carros oficiais que vão ficando parados. E esses carros oficiais, eles começam, então, a acompanhar aquele último corredor. Então, começa a ter carro da ENDEC, começa a ter ambulância. E vai tudo seguindo aquela última pessoa. E eles vão seguir aquela pessoa até ela terminar a corrida. E antes que ela termine a corrida, as ambulâncias ligam a sirene. A ENDEC liga o seu giroflex. E eles celebram o último que conquistou a corrida. Não desista, meu irmão. Não desista dessa corrida. O Senhor está conosco. Ele tem algo especial sonhado para nós. Que possamos nos libertar daquilo que está nos amarrando. Que possamos nos libertar de qualquer outra coisa que tem tirado a nossa atenção. Mas possamos continuar seguindo em frente, caminhando para esse encontro glorioso com Jesus, onde Ele nos transformará em nova criação. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Senhor, obrigado. Porque o Senhor, mesmo em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, o Senhor nos ensina. O Senhor molda o nosso caráter. O Senhor tira o nosso conforto. Para que, Senhor, esse desconforto gere em nós movimento. Gere em nós, ó Pai, insatisfação. Que quebra a apatia, que quebra, Senhor, qualquer condicionamento vicioso que nós estamos tendo de viver uma realidade mentirosa, equivocada, mas que nos faz movimentar em direção ao nosso alvo. Que possamos aprender com o apóstolo Paulo, Senhor, a nos mantermos insatisfeitos enquanto não alcançarmos a gloriosa coroa prometida por Jesus a todos nós. Independente, Senhor, da velocidade, que possamos manter um movimento de caminhar e seguir em frente, vencendo os obstáculos, vencendo as adversidades e permitindo, Pai, que as nossas vidas reflitam esse contentamento que gere, ó Pai, mudança de vida também nas pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos, Senhor, renovar a nossa esperança em dias como de pandemia. Traga a nós, ó Pai, a visão plena do futuro glorioso que o Senhor nos prometeu. Senhor, que possamos ter o privilégio de esperar pela vinda de Jesus, assim como todas as gerações que vieram atrás de nós tiveram, ó Pai, a oportunidade de vigiar e orar e esperar pela volta de Cristo. Que possamos ser, Senhor, a geração de hoje, que também caminha em frente na expectativa da volta de Cristo. Não para uma vida celestial nos céus, mas para uma nova vida que o Senhor prometeu para nós. Por isso, nos dê sabedoria para vivermos os dias de hoje, Senhor Deus, com graça e coragem. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.